Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar a explicação sobre os intervalos. No vídeo anterior, a gente falou sobre os intervalos, sobre eles serem harmônicos ou melódicos, simples ou compostos e ascendentes ou descendentes, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação que está diretamente ligada à distância entre essas duas notas do intervalo. Então a gente vai usar primeiramente os intervalos simples, ou seja, segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas, para explicar essa relação entre os intervalos. Então a gente vai usar como base aqui a escala maior. Aqui no caso eu escolhi a escala de Dó maior por ser mais fácil mesmo, que não possui nenhum acidente, mas isso serve para qualquer escala maior. Qualquer escala maior que você pegar como exemplo vai dar a mesma coisa. Aqui no caso eu escolhi a de Dó maior. Então, a gente vai usar como base os intervalos que aparecem na escala maior, ou seja, o intervalo de segunda que aparece na escala maior, que é do Dó pro Ré, o intervalo de terça, que é do Dó pro Mi, Dó, Ré, Mi, o intervalo de quarta, Dó, Ré, Mi, Fá, que é do Dó pro Fá, o intervalo de quinta, que é do Dó pro Sol, o intervalo de sexta, do Dó pro Lá, o intervalo de sétima, do Dó pro Si, e o intervalo de oitava, do Dó para o Dó. Lembrando que isso pode ser feito com qualquer escala. Escala de Sol maior, por exemplo, a segunda, do Sol pro Lá, a terça, do Sol pro Si, a quarta, do Sol pro Dó, e assim por diante, mas lembrando que aqui a gente vai usar a escala de Dó maior. Então, a gente vai perceber que na nossa escala maior, a gente sempre vai ter os intervalos que são segunda, terça, sexta e sétima, a gente vai chamar eles de intervalos maiores. Então, na escala maior, os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima vão ser sempre intervalos maiores. Já os intervalos de quarta, quinta e oitava, a gente vai chamar eles de intervalos justos. Então, lembrando que sempre a escala maior, ela possui apenas intervalos maiores e intervalos justos. Então, as segundas, terças, sextas e sétimas são as maiores, as quartas, quintas e oitavas são justas. Agora a gente vai ver sobre a distância específica desses intervalos maiores e justos que a gente tem na escala maior. Para a gente ver aqui a distância entre esses intervalos maiores e justos, a gente vai usar a ajuda do piano para a gente saber exatamente qual é a distância entre esses intervalos. Então, a gente vai começar ali pelo intervalo de segunda maior, que é da nota Dó para a nota Ré. Então, a gente vai ver aqui qual é a distância em tons e semitons que tem essa distância do Dó para o Ré. Aqui a gente vê da nota Dó para a nota Ré, a gente tem a distância de um tom. Então, isso quer dizer que a nossa segunda maior vai ser de um tom. Então, a distância oficial da segunda maior é a distância de um tom. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai ver do Dó até o Mi, que é uma terça maior. Se a gente ver aqui no piano, ó, se a gente tem do Dó até o Mi, qual é a distância em tons e semitons do Dó até o Mi? É a distância de dois tons. Do Dó para o Ré, um tom, do Ré para o Mi, outro tom. Então, a gente tem dois tons de distância entre Dó e o Mi. Ou seja, a distância oficial da terça maior é de dois tons. Então, toda segunda maior tem um tom, toda terça maior tem dois tons. Vamos para a próxima. A quarta justa, que é do Dó para o Fá. Então, qual a distância de tons e semitons da quarta justa? Então, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá. Do Dó até o Fá, a gente tem o quê? A gente tem dois tons e um semitom. Então, do Dó para o Ré, um tom, Ré para o Mi, outro tom, do Mi para o Fá, a gente tem um semitom. Então, a gente fala que a distância do Dó para o Fá é de 2 tons e meio, ou 2 tons e um semitom. Então, a distância da quarta justa vai ser de 2 tons e um semitom, certo? Vamos ver a próxima. A distância da quinta justa, que é do Dó para o Sol, quinta justa. Do Dó para o Sol, a gente tem uma quinta. Quantos tons e semitons a gente tem nessa quinta? A gente tem 1, 2, 3 tons e um semitom aqui do Mi pro Fá. Então, do Dó pro Ré, um tom, Ré pro Mi, um tom, Fá pro Sol, um tom, e do Mi pro Fá a gente tem um semitom. Então, a distância da quinta justa é de 3 tons e um semitom. Então, toda quinta justa vai ter 3 tons e um semitom, ou 3 tons e meio. Vamos para a próxima. Agora, a gente tem aqui do Dó para o Lá, que é uma sexta maior. Vamos ver, a sexta maior do Dó pro Lá, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta. A gente vai ter um tom, 2 tons, 3 tons, 4 tons
e um semitom. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 tons e um semitom. Ou seja, toda sexta maior, ela vai ter 4 tons e meio, ou 4 tons e um semitom. Vamos para o próximo, do dó para o si. Do dó para o si, a gente tem uma sétima maior. Vamos ver qual é a distância da sétima maior do dó para o si. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tons e um semitom, né? Aqui a gente tem do dó até o si. Então, a gente vai ter 5 tons e um semitom. Essa vai ser a distância da nossa sétima maior. 5 tons e um semitom, ou 5 tons e meio. Agora, vamos para o último intervalo da nossa escala, que é o intervalo de oitava justa. Então, do dó até o outro dó, a gente tem um intervalo de oitava justa. Qual vai ser a distância desse intervalo? Vai ser de 1, 2, 3, 4, 5 tons e 2 semitons. Se a gente juntar esses 2 semitons, eles formam um tom inteiro. Então, a gente vai ter, na verdade, a distância de 1, 2, 3, 4, 5 tons, 6 tons, se a gente juntar esses 2 semitons. Então, a distância da oitava vai ser de 6 tons. Então, essas são as distâncias oficiais dos nossos intervalos que aparecem na nossa escala maior. Isso lembrando que a distância desses intervalos é sempre de qualquer escala maior. Aqui, no caso, a gente está usando a de dó maior. Mas, às vezes, acontece de os nossos intervalos nem sempre serem maiores ou justos de acordo com a escala maior. Eles podem ter outras formas sem deixar de ter a distância de terça, de segunda, de quarta entre eles. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, que a gente já acabou de ver, do dó pro mi, a gente sabe que a gente tem uma terça maior, dó, ré, mi. Então, a gente tem essa distância oficial da terça maior. Mas e se for do dó para o mi bemol? Eu vou diminuir esse intervalo, né? O tamanho entre as duas notas diminui. Então, do dó pro mi, eu tenho uma distância certa que eu sei que é de 2 tons. Se o dó pro mi é 2 tons, do dó pro mi bemol continua sendo uma terça, dó, ré, mi, apesar de ser o mi bemol. Mas essa distância vai diminuir. Eu não tenho mais uma distância de 2 tons. Então, por causa desses acidentes ocorrentes, que podem ser bemol, pode ser sustenido, pode ser dobrado bemol, dobrado sustenido, por causa disso, eu tenho outros tipos de classificação de intervalos, além dos maiores e dos justos. Então, no caso das segundas, das terças, das sextas, das sétimas, eu vou seguir esse padrão de classificação. As segundas, terças, sextas e sétimas, elas podem ser maiores ou menores, além de diminutas, mais que diminutas, aumentadas e mais que aumentadas. Como assim? Eu sei, por exemplo, vou pegar o intervalo de terça como exemplo. Eu sei que o intervalo de terça maior, ele tem dois tons inteiros. E se agora o meu intervalo, como eu acabei de falar, for de dó para o mi bemol, em vez de ter 2 tons inteiros, ele vai ter 1 tom e meio, 1 tom e um semitom. Por isso, como ele tem um semitom a menos do que um intervalo maior, ele vai ser um intervalo menor. Então, eu sei que do dó para o mi bemol eu tenho uma terça menor. E se em vez de um semitom a menos, tiver 2 semitons a menos do que o intervalo maior, então vai ser um intervalo diminuto. Se tiver 3 semitons a menos do que o intervalo maior, vai ser um intervalo mais que diminuto. E a mesma coisa acontece para o aumentado. Se o intervalo que eu estiver vendo tiver um semitom a mais do que o intervalo maior, vai ser um intervalo aumentado. E se tiver 2 semitons a mais, vai ser um intervalo mais que aumentado. Vamos ver no piano para ficar mais claro. Aqui eu vou pegar de novo o intervalo de terça como exemplo. A terça maior a gente sabe que tem 2 tons e a gente sabe que do dó pro mi a gente sabe que é uma terça maior porque tem 2 tons aqui. E agora, e se eu colocar, em vez de ser do dó pro mi, se eu quiser ver qual é o intervalo entre o dó e o mi bemol? Continua sendo a nota mi, então continua sendo uma terça, dó, ré, mi, continua sendo uma terça. Mas agora, da nota ré para a nota mi, não vai ter mais um tom. Da nota ré para a nota mi agora, vai ser um semitom, porque é o mi bemol, certo? Então, a gente vai ter aqui, em vez de 2 tons, a gente tem um tom e um semitom, ou seja, a gente tem 1 tom e meio. A gente tem meio tom a menos do que a terça maior. Terça maior tem 2 tons, aqui no caso, a gente tem 1 tom e meio. Então, o que acontece? A gente vai descer um degrau nessa escada. Então, agora, do dó para o mi bemol, vai ser uma terça menor, porque eu diminuí esse espaço entre as notas, certo? Agora, eu vou dar o exemplo da sexta. A gente sabe que a sexta maior é o intervalo que tem 4 tons e um semitom, 4 tons e meio, de acordo aqui com a nossa escala maior de dó. Então, eu sei que do dó
para o Lá é uma sexta e tem 4 tons e meio. 1, 2, 3, 4 tons e um semitom. Mas e se eu quiser fazer do Dó para o Lá sustenido? Continua sendo uma sexta, porque eu tenho do Dó para o Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, uma sexta, mas a distância entre o Sol e o Lá não é mais de tom. A distância entre o Sol e o Lá sustenido é mais que um tom. A distância entre o Sol e o Lá sustenido é de um tom e um semitom. Então, esse intervalo vai aumentar de tamanho. Ele vai passar a ter 1, 2, 3, 4 tons e 2 semitons. Como a gente sabe que um tom é formado por 2 semitons, a gente pode dizer que esse intervalo do Dó para o Lá sustenido é formado de 5 tons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, somando esses 2 semitons. Então, ele vai ser maior do que o intervalo de sexta maior, porque a sexta maior tem 4 tons e meio, e aqui, no nosso intervalo, ele vai formar 5 tons completos. Então, ele vai ter meio tom a mais do que a sexta maior. Se tem meio tom a mais do que a sexta maior, a gente vai subir um degrau nessa escada e vai ser uma sexta aumentada. E assim por diante. Se tivesse 2 semitons a mais, ele seria uma sexta mais que aumentada. E do mesmo jeito que a gente viu que tem os intervalos maiores e menores, que são as segundas, terças, sextas e sétimas, a gente viu também que existem os intervalos justos, que são as quartas, quintas e oitavas. Os intervalos justos, eles obedecem essa escala diferente. Então, eles não podem ser maiores ou menores, eles são direto justos. Então, se a gente tem um intervalo que tem um tamanho menor do que o intervalo justo, um semitom a menos do que o intervalo justo, ele já vai ser um intervalo diminuto direto, não vai ser um intervalo menor, que nem acontece com os maiores e menores. Ele vai direto do justo para o diminuto e do justo para o aumentado. Como assim? Vou pegar como exemplo a quinta justa. Então, a gente viu que a quinta justa é um intervalo que tem 3 tons e um semitom de distância, né? Por exemplo, aqui na nossa escala de Dó maior, do Dó para o Sol, a gente tem 1, 2, 3 tons e um semitom de distância. E se eu, em vez do Dó para o Sol, eu quiser pegar o intervalo do Dó para o Sol sustenido, por exemplo. Continua sendo uma quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, mas é uma quinta que não é a quinta justa, porque ela não vai mais ter 3 tons e um semitom de distância. Por quê? Do intervalo agora do Fá para o Sol, não vai mais ter um tom apenas, vai ter um tom e meio do Fá para o Sol, certo? Então, a nossa quinta, ela passa a ter 1, 2, 3 tons, junta esses 2 semitons, 4 tons. Essa quinta do Dó para o Sol sustenido não tem mais 3 tons e meio, ela vai ter 4 tons. Então, se a gente sabe que a quinta justa tem 3 tons e um semitom, e a quinta que a gente está vendo tem 4 tons, ela aumentou em um semitom. Então, a quinta do Dó para o Sol sustenido é uma quinta aumentada. Do mesmo jeito que se fosse do Dó para o Sol bemol, essa quinta também muda de tamanho. Então, a gente tem aqui Dó, Ré, Mi, Fá, só que a distância agora do Fá para o Sol não é mais de um tom. A distância do Fá para o Sol agora vai ser uma distância de semitom, do Fá para o Sol bemol. Então, a gente vai ter um tom, 2 tons, 3 tons, porque a gente vai juntar esses 2 semitons. Então, agora a quinta do Dó para o Sol bemol é uma quinta que tem 3 tons, ou seja, um semitom a menos do que a quinta justa. Se tem um semitom a menos do que a quinta justa, essa quinta do Dó para o Sol bemol é uma quinta diminuta. Esse, então, foi o nosso vídeo sobre a classificação dos intervalos. No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios juntos sobre essa classificação dos intervalos e algumas dicas para vocês reconhecerem esses intervalos. Obrigada e até a próxima!